Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, vocês devem ter visto aí no canal, em alguns shorts aí que eu coloquei, que eu fiz a Maratona da Cidade do México, né? Consegui concluir ela aí com 5 horas e 35. E a Maratona da Cidade do México, ela é a maratona de capitais de países a mais alta do mundo. Então a gente tem cidades mais altas do que Cidade do México, né? A Cidade do México é a 8ª mais alta do mundo, né, de capital. Só que nenhuma delas tem maratona, né? Algumas pelo menos já tiveram, né? Como foi, por exemplo, de La Paz, né? La Paz é a cidade mais alta do mundo entre as capitais, né? Com 3.650. E ela teve, só que agora não tem mais, né? Quito também não tem, 2.800 aqui no Equador. E Bogotá, na Colômbia, com 2.600 também não tem, né? Eu já li que eles têm interesse em fazer tudo, mas eu acredito que a questão da altitude deixa isso um pouco difícil, né? Bom, eu já tinha tido antes daqui a oportunidade aí de correr na altitude, e foi inclusive em Bogotá, na Colômbia, 2.600. Só que na época eu tinha feito somente meia maratona, estava começando na corrida, então assim foi muito difícil para mim, foi bem pesado de correr lá em Bogotá, né? Então deu para sentir como que seria a altitude, né? Mas agora aqui para a Cidade do México, eu tive um ciclo de treinamento e eu fiz a maratona, né? 42 quilômetros, uma altitude de 2.300. Então, acho que dá para falar com propriedade como que funciona aí com os efeitos aí da altitude, né? Bom, para quem tá no canal já há bastante tempo, o personal running Beto Cianfarani, né? Que ele gravou vários e vários vídeos aqui para o canal. Ele tinha comentado como que funcionava os efeitos da altitude, isso é um vídeo lá de 2020, eu vou deixar inclusive na descrição, mas eu vou falar para vocês assim, resumidamente, como que funciona a altitude, né? Inclusive o porquê que tanto atleta de elite costuma treinar na altitude. Bom, quanto mais alto a gente está, menos oxigênio você tem disponível, né? Então, o que acontece? O teu corpo ele se vê obrigado a produzir mais hemácias, mais glóbulos vermelhos, né? Os glóbulos vermelhos eles são os responsáveis aí para carregar o oxigênio por todo o corpo, né? Então, por isso que quando a gente vai para um local de altitude, então você começa a ter algumas dificuldades até se adaptar, mesmo que você não esteja fazendo exercício físico, né? Eu lembro quando eu cheguei em Bogotá, né, 2.600 metros, e eu tive que subir as escadas para chegar no meu quarto no hotel. Foi muito difícil. Então, assim, pequenas coisas começam a ser difíceis, né? Começam a te deixar cansado. E aí, o que acontece? Quando o teu corpo começa a produzir mais esses glóbulos vermelhos e você vai ficando mais tempo, né, na altitude, isso quer dizer que quando você vier para um lugar de baixa altitude, você vai conseguir ter um desempenho melhor, né? Porque o teu corpo vai produzir mais glóbulos vermelhos e essa transferência do oxigênio aí pros músculos, para as células, isso vai acontecer melhor, né? Então, quando o atleta ele treina na altitude, né, chamam até de doping natural, né? Só que você tem também o doping artificial, que aí seria uma droga sintética, né? Que inclusive eu tenho um outro vídeo, né, aqui no canal com o Roger Ruivo, né? Um grande aí atleta, né, e que também era farmacêutico, que ele explica os efeitos aí do EPO, né, que é a nossa, até esqueci o nome, mas depois vocês dão uma olhadinha aí na descrição. E aí seria a droga sintética, né, que aí é doping, que aí ela faria os mesmos efeitos da altitude. Então funciona basicamente dessa maneira, né, os efeitos da altitude. Então, falando um pouquinho como que foi a questão dessa maratona aqui da Cidade do México, como que eu me senti, como que foram os treinamentos. Bom, eu cheguei aqui no México no dia 21 de agosto, né, numa segunda-feira, e aí a minha ideia foi fazer terça-feira
e quinta-feira os treinos. Na terça-feira eu fiz um treino de 8 quilômetros, né? Eu fiz um treino aqui mais próximo do hotel, não quis sair muito longe. E foi um treino tranquilo, né? Eu não tive muito problema com a questão da respiração pesada, mesmo fazendo um pace aí com 6, 5,50, mas não tive muito problema, né? No final eu fiquei um pouco cansado, ok. Na quinta-feira eu fiz um treino maior, eu fiz um treino de 15 quilômetros, eu fiz um treino sem levar absolutamente nada e eu fiz em 1h34. Esse treino, quando eu cheguei aqui no hotel, eu tomei banho, depois eu fui jantar e aí eu fiquei meio esquisito, me deu um mal-estar. E aí quando eu estava sentado aqui na sala trabalhando, começou a me dar uma batedeira, involuntária assim, do nada, começou a me dar uma batedeira, e eu fui começando a ficar cansado. Eu tinha feito esse treino aí, pace de 6,10 mais ou menos médio, mas teve quilômetros aí que eu fiz 5,50, 5,40, tudo. Então, isso já me mostrou que na maratona eu precisaria tomar muito cuidado, né? Eu precisaria fazer um ritmo mais baixo para conseguir terminar. E eu teria que tomar muito cuidado também com a questão do batimento cardíaco. E outra particularidade interessante da altitude é que a boca fica muito seca. Você toda hora quer tomar água, tudo, né? Então, durante a maratona, já vou explicar para vocês, eu tive que beber muita água. E uma outra situação aqui da Cidade do México, que inclusive tem sites que falam isso, né? É a questão da poluição, né? Inclusive o governo, ele não recomenda que você treine no começo do ano. Então, assim, não tem eventos grandes no começo do ano. Por exemplo, a maratona acontece em agosto, por causa dessa questão da poluição. O ar aqui é muito seco, né? Então, tem várias questões. Além da altitude, você tem isso do ar seco, né? E tem alguns sites também que falam que a aclimatação na altitude, ela é umas 2, 3 semanas para você conseguir fazer bem. E eu só tive uma semana para fazer, né? Então, eu decidi fazer a maratona num ritmo bem tranquilo, num ritmo de ultramaratona e para concluir. Porque, pensa, você está num país estrangeiro, né? Você vai passar mal durante uma prova dessa, você vai para o hospital, eu tenho seguro viagem, mas, pô, é complicado, né? Ainda mais que eu tô a trabalho aqui também, aí, né, você vai ter aqueles comentários, foi fazer loucura, né, tal, você vai dar problema para a empresa, é complicado, né? Então eu decidi fazer dessa maneira, eu decidi fazer bem tranquilo a maratona. Então, larguei para 6h30 nesse ritmo. Todos os pontos de hidratação eu parava e tomava água. Por estar num ritmo mais baixo, você quase não vai perdendo água, então eu precisei ir no banheiro bastante vezes, acho que foi umas 5 vezes. E aí toda hora que chegava de 5 em 5, eu decidi caminhar para, né, retomar a respiração, tudo. Outra coisa que eu fazia era controlar meus batimentos cardíacos, né? Então eu sempre botava a mão aqui no peito, via como é que estava, tudo certo. E assim, a boca vai ficando seca muito fácil, né? Assim, por conta do ar ser seco aqui, conta da poluição, tudo, e da altitude, a boca vai ficando muito seca, né? Inclusive eu conversei com o Pedro, né? O Pedro fez uma Backyard Ultra em 2019 na cidade de Mirages, na Bolívia, que tem 2.900, e ele falou para mim a mesma coisa. Ele falou assim, olha, um dos principais efeitos é a questão da boca seca, a questão de toda hora você estar com água, você querer tomar água, né? E vou falar para vocês, mesmo fazendo um ritmo mais baixo, né? Assim, fisicamente eu não tive problema nenhum, dor nenhuma, praticamente foi um passeio para mim. Eu tive situações de ficar com começo de dor de cabeça, né? Então eu comecei a ficar um pouco com dor de cabeça. Começou a me dar um pouco de tontura e a respiração foi ficando pesada em alguns momentos. Então, assim, teve um ou outro momento ali que eu fiz 2, 3 quilômetros correndo e eu fiquei com a respiração um pouco mais pesada. O pulmão começa a ficar pesado, né? Então, assim, mesmo fazendo um ritmo baixo, isso daí aconteceu, né? Mesmo fazendo um ritmo baixo, controlando, ainda foi acontecendo isso. E eu sentia que em nenhum momento eu poderia aumentar o ritmo. Se eu aumentasse o ritmo, eu já ia começar a ficar bem cansado, e aí o coração poderia sair
do planejado, e aí seria um pouco perigoso. Eu lembro que do quilômetro 32 ao quilômetro 35 eu fiz inteiro correndo no mesmo ritmo. E me deu um mal-estar, me deu um negócio estranho, assim, sabe? Me deu uma sensação meio estranha aqui nessa região, né? E aí eu decidi também por andar ali mais no finalzinho. E uma outra particularidade engraçada foi que eu senti muito sono correndo. Nunca me aconteceu isso. Eu tava ali no quilômetro 39, 40, eu tava morrendo de sono, eu tava com muito sono. Então, não sei se é a questão da falta de oxigênio, né, a questão do cérebro, começou a me dar muito sono, né? Então, assim, para uma aclimatação de uma semana somente para altitude, o melhor que eu fiz realmente foi a questão da sobrevivência. Foi simplesmente completar, foi simplesmente fazer no ritmo de ultra, foi simplesmente não me cobrar, porque poderia dar algum problema, né? Poderia passar mal, poderia vir até coisa pior, né? Até ter alguma coisa no coração, alguma coisa assim. Então, melhor coisa a fazer foi essa que eu fiz mesmo, ritmo baixo, né? E somente ir para concluir. Provas na altitude, né? Ou você vai bastante tempo para se aclimatar, né? Ou você simplesmente tenta fazer para completar, porque realmente é uma questão perigosa, né? E mesmo eu, né, que já tenho bastante experiência na questão de ultramaratona, você tem essas sensações estranhas, né? E mesmo fazendo no ritmo baixo. Então, assim, prova na altitude não é brincadeira, né? Prova na altitude você não pode achar que você vai fazer um ritmo forte, que vai dar tudo certo, que o teu corpo vai aceitar, porque não vai. A altitude ela tem seus efeitos, né? A altitude ela tem seus efeitos, mesmo você parado, né? Você acaba tendo um efeito ou outro, né? Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui no México, eu acordava com o nariz sangrando todos os dias, né? Então, assim, é estranho, tem que respeitar. A altitude é um negócio que tem que ser respeitado, né? E para mim foi a melhor escolha que eu fiz aí, ter respeitado, ter terminado essa prova, que é uma prova linda, né? É uma prova aí que eu falo assim, recomendo para todo mundo que quiser ter uma experiência diferente, né? De correr na altitude, né? O pessoal aqui é bastante acolhedor. Eu acho que é muito interessante aí fazer a maratona da Cidade do México. Tá certo, meus amigos? Então, essas são as minhas avaliações do que é correr na altitude, né? E por que a gente deve tomar muito cuidado com a altitude e por que a altitude é usada para treinamentos aí para quem quer aumentar o seu ritmo, né? O chamado doping natural. Tá certo, meus amigos? Grande abraço para vocês.